Graça e paz, abençoados. Mais uma vez voltando aqui, explicando a parábola do rico e Lázaro. Voltando aqui, nós vamos prosseguir a partir do verso 22, do verso 22 de Lucas 16, do 22 em diante. Vamos voltar um pouquinho para termos um perfeito entendimento. Então, diz aqui a parábola, no verso 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, vemos que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. Então, vamos ver aqui, como já falamos nos vídeos anteriores, né, no 1 e 2, então agora na parte 3, nós vamos ver aqui que os dois morreram, tanto o mendigo como Lázaro. Tanto o mendigo, chamado Lázaro, como o rico. Então os dois morreram, só que um morreu primeiro. Diz aqui que o mendigo, o mendigo morreu primeiro, chamado Lázaro. E ele foi levado pelos anjos. Então, amados e abençoados, existem irmãos meus, ensinadores em graça, o qual eu respeito, mas eu tenho que estar refutando o ensino que está equivocado, que eles têm apresentado aí, dizendo que a alma não tinha sentimento. A alma não tinha sentimento, que ela ficava ali no túmulo, imóvel, sem sentimento. Mas isto aqui na parábola demonstra que isto não é verdade. Aí eles pegam um literalismo de palavra, dizendo que a sepultura, que o inferno é sepultura, que é apenas a sepultura. Mas Jesus, ele falou para Pedro, mostrando que havia dois tipos de sepultura. Ele falou, porque as portas, dois ou mais plural, as portas do inferno, o inferno é um só. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas, que portas? Portas do inferno, quais são elas? Do Geena, que era do suplício, para onde foi esse rico apresentado aqui na parábola, que ele estava em suplício, né, sofrendo o calor das chamas do inferno, e existia também uma outra porta do inferno. Qual a porta do inferno? É isso que nós, o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre, viemos trazer a vocês o entendimento perfeito. Eles estão aí falando, esses nossos irmãos, mas eles não explicam esses detalhes, eles não têm nitidez espiritual para enxergar essas coisas e ensinar com clareza, ficam apenas em conjecturas. Mas nós explicamos para vocês que existia duas portas, que é o suplício, que é onde a alma desse rico foi, para o suplício, para o inferno, lá no suplício, no lugar de sofrimento, e existia outra porta do inferno, qual é? Que é a outra porta, foi por onde Jesus foi lançado. Existia então duas portas, que é a porta que é o suplício e a porta do seio de Abraão, ou paraíso, que também era considerado inferno, que era tido como inferno. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus não estava dizendo ali de forma alguma, como esses irmãos aí estão entendendo com literalismo, dizendo que a igreja não iria morrer a morte física. Porque você ensinar com literalismo e dizer que sepultura, que inferno era sepultura, então você está dizendo que a igreja de Cristo não iria morrer. Se você ensina com literalismo de palavra, você, meu irmão, minha irmã, que ensina inferno como sepultura, você está dizendo que a igreja de Cristo não morreu, que está viva até hoje entre nós, porque ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer, dizendo que eles não iriam morrer. Não é isso que você está ensinando? Um literalismo de inferno como sepultura?
É isto ou não? É isto, pelo menos entendemos que é isso. Mas eles não olham com o olhar espiritual, por isso não podem entender que as portas do inferno, no plural, as duas ou mais, tem que dar aulinha de português para muitos deles aí, duas ou mais. Então está falando dessas duas portas, que é o suplício, aonde as almas ficavam presas lá no tormento. As almas de quem? Dos ímpios, as almas ímpias, rebeldes, as almas sentenciadas pelos anjos como ímpias. Agora, as almas daqueles justos, daqueles que buscavam a Deus, eram justos, elas também, de todos, de Adão até a cruz, elas estavam em estado de condenação adeana. Por isso havia uma condenação espiritual. Então elas iam também para o inferno. Jesus, quando morreu no estado de condenação pelo homem, pela criação, ele foi condenado. Ele foi, como todo ser humano, lançado no inferno. Mas quando ele cumpre a morte de cruz, tomando o pecado sobre ele, e ele cumpre a morte de cruz, ele morreu como justo. Quando ele morre, já não tem mais condenação. E ele, como justo, como morreu como justo, ele não iria para o lago de fogo. Ele iria para onde? Para o seio de Abraão, para o lugar da morte do justo, da sentença do justo, o lugar do justo. No inferno, mas no lugar do justo. Não no suplício, não no fogo. Você está entendendo, amado? Jesus foi ao inferno. Por isso que Pedro, Judas, Paulo, diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Que espírito foi esse? O período noélico. O período noélico, aquelas almas do período de Noé que foram submersas sobre as águas, que não tinha lei. Então agora Cristo, para justificar essas almas, receber essas almas na justificação, justificando elas também, porque graça de Deus é amor incondicional. Então o amor incondicional, ele foi mais forte do que a morte. Ele entrou lá no profundo abismo, e lá no seio de Abraão, lá no paraíso, onde as almas justas estavam, as almas que não tinham acusação de sentença contra elas, que foi do período noélico, estavam lá, e as almas dos justos. Então Jesus foi lá e justificou, ele abraçou essas almas, resgatando para si. Oh, diga o glória a Deus aí, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Oh, irmãos, glorifica a Deus por essa revelação tremenda que o Pai nos dá. Então, amados, Jesus, quando Pedro, Judas e Paulo diz que ele pregou os espíritos em prisão, ele foi no lugar do justo, no inferno, mas no lugar dos justos, porque dizendo que ele foi no inferno, que ele passou pela morte e foi ao lugar do justo. Todos que desciam à sepultura desciam ao inferno. Só que existia, a partir da sepultura, existia uma separação do lugar dos justos, que é a porta do inferno. Então ele fala as portas do inferno. Então existia duas portas. A porta do suplício, do inferno do suplício, e a porta do paraíso, ou seio de Abraão. Você está entendendo, amado? Jesus foi para o paraíso, morreu como justo. Não é igual, no entendimento igual de muitos irmãos que pensam que Jesus estava lá no inferno porque estava em condenação. Não, Jesus não estava mais em condenação. Quando ele cumpre a cruz, ele morre, agora toda a sentença é tirada dele, porque na morte não existe condenação. Agora, estando lá, a partir da morte, ele já está como justo, ele é recebido no lugar dos justos, dos santos. Só que com o espírito em estado de condenação, com a alma em estado de condenação. Foi as almas que estavam lá. Jesus abraçou todas elas e agora, como agora aquele que venceu a morte, que tem o poder não só sobre a vida, mas sobre a morte, sobre o inferno,
ele agora resgata os espíritos que estavam lá no seio de Abraão e agora eles podem subir para o Pai. Você está entendendo, amado? Então, abençoado, temos que ter esse entendimento. Aí pega-se um radicalismo de Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz que não, irmão Paulo, porque a alma na morte não tem consciência. Mas está dizendo, meu irmão, minha irmãzinha, para os que ela não tem consciência para as coisas desta vida. Observa aí o texto na sua Bíblia. Não tem consciência mais para as coisas desta vida, dizendo que não pode voltar, que o morto não pode voltar, não existe alma que vem do além para poder, que viveu, que morreu e volta, para poder falar com uma outra pessoa. Isto não, a palavra diz que isto é que não acontece. Se existe um espírito manifesto, se dizendo ser alguém, não é aquele alguém que está dizendo, é um espírito do engano, é um demônio enganando, um espírito enganador, se fazendo passar pela pessoa, porque conheceu toda a vida da pessoa e ele imita a voz e ele sabe todas as coisas, ele é capaz de dizer tudo sobre as pessoas, se fazendo passar pelo próprio familiar. Então, esse negócio de que reencarnou, de que voltou, não, isso aí é fora dos parâmetros bíblicos. É totalmente contra a palavra. Isso daí não volta. Mas que a alma, ela tinha consciência na morte, aqui demonstra, ela tinha. Então, amados, gostaríamos de deixar bem claro que o inferno, né, que é a sepultura, né, não no sentido literal que vocês ensinam, serviu tanto para o justo, o inferno, as portas do inferno, ela foi tanto para o justo como para os ímpios. Mateus 16, vamos lá, Mateus 16, para nós prosseguirmos da onde paramos. Mateus 16, vamos voltar aqui, Mateus 16, olha o que Jesus falou, Mateus 16, no verso 18, 20. 16, 18, 20, olha só. Olha o que Jesus falou para Pedro. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, observa, vírgula. E as portas, duas ou mais, plural, né? Do inferno. Então está dizendo que no inferno tem duas portas. Aí está dizendo que o inferno tem portas, que duas portas não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que a igreja não iria morrer, porque se isso fora, então não é verdade, porque todos morreram. Todos os discípulos, todos os apóstolos morreram, não estão vivos até hoje. Então ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Por quê que ela não iria prevalecer contra a igreja? Porque na morte da igreja, daqueles discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, os seus espíritos estariam direto com Deus, não passariam pela porta do inferno, que era o seio de Abraão, ou o paraíso. Você está entendendo? Que dizendo que eles na sua morte não seriam levados ao paraíso, e muito menos para o Geena. Então, eles não passariam pelo Geena e nem pelo paraíso, mas que iriam direto para o Pai, na sua morte física. Por isso que as portas do inferno não prevaleceriam, dizendo que eles não passariam pelas portas do inferno. Você está entendendo, amado? Canal Luzes da Graça, trazendo a nitidez da palavra do Pai a vocês. Junto ao canal Yahushua reina para sempre. Efésios, Paulo também falou. Vamos confirmar mais uma vez, nós já lemos, mas vamos confirmar mais uma vez para prosseguirmos, para não ficar texto fora do contexto. Efésios 6, 4. Apesar do irmão Paulo explicar, existe sempre pessoas que não entendem, não entendem a palavra do Espírito, né? Não entendem de jeito nenhum. O Espírito não revela isso a elas. Efésios 4, 9 e 10. Diz assim:
Ora, isto, ele subiu, que é, senão também o que tinha descido antes as partes baixas da terra. Falando da morte de Jesus. Ora, ele subiu, que é, senão também que ele tenha descido antes nas partes mais baixas da terra. Aonde? Ao seio de Abraão. Ao seio de Abraão. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Você está vendo? Agora, vamos entender agora 1 Pedro. Pedro fala também que ele pregou aos espíritos em prisão. Pedro fala que ele pregou, Jesus pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 18. 1 Pedro 3,18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que é aquelas almas do período noélico, né? Que foram cobridas de águas, né? Que morreram afogados. Os quais no outro tempo, falando das almas, tá vendo? No outro tempo foram rebeldes. Então aqui Jesus pregou para quem? Para esses espíritos em prisão? Porque eu explico isso, irmãos, porque existem ensinadores em graça que mesmo com o texto aí, eles não prestam atenção e está dizendo que essas almas que Jesus pregou eram as 8 almas que Noé veio com a família dele. Ô, amado! Dizendo que Jesus pregou para essas 8, que resgatou essas 8 almas que era do período noélico. Não, aqui está falando das almas que foram engolidas pelas águas, que sofreram o juízo. O qual no outro tempo, vamos ler do verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, as almas que estavam em prisão. Quem? Vou explicar. Os quais, no outro tempo, no período noélico, o quê? Foram rebeldes. Os filhos de Noé, a família de Noé foi rebelde? Ouviu a voz de Deus? Ouviu. Então não foram rebeldes. Então não são as 8 almas contando com Noé. Não foram as 7 almas contando com Noé 8. Não foram eles, mas sim aquele povo que foram rebeldes, o qual, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, o qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então, aqui está dizendo que 8 almas foram as que foram salvas pelas águas, mas que esses espíritos, essas almas rebeldes daquele período, elas receberam a justificação de Cristo na sua morte. Cristo foi lá e justificou, foi e pregou aos espíritos em prisão. Você está entendendo, abençoados? Então temos que ter entendimento da palavra. Agora vamos falar sobre João. Vamos lá em João. Deixa eu ver aqui se é o capítulo... João, capítulo... Deixa eu ver se é o capítulo 3. Não. João... Jesus fala aqui, eu acredito que é aqui em Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 15. Vamos, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. No verso... No verso 6, diz aqui:
Olha só, assim nós vamos entender que o mesmo que Jesus fez de ir lá resgatar aquele povo do período noélico, aquelas almas que estavam em prisão, ele descreve aqui na parábola das dracmas. Olha só, ó, vamos ler aqui. No verso 3 em diante, Lucas 15, 3. Lucas 15, 3. E lhe propôs esta parábola dizendo que o homem, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, falando da ovelha perdida, né? E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe nos seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Essa ovelha perdida, nessa parábola aqui, Jesus fala não só sobre o povo israelita, mas principalmente, Jesus está falando aqui, está sendo demonstrado, a manifestação dele na sua morte, ir lá pregar aos espíritos ou às almas do período noélico que estavam em prisão. Ele vem, agora ele larga tudo, você vê que na sua morte ele se ausenta do nosso mundo e vai para um outro mundo, para um mundo espiritual. Vê aqui, ó, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, está falando 100%, tendo um todo, tendo 100 ovelhas, está falando tendo um todo. Ele larga este mundo físico e vai ao mundo espiritual, ó, e perdendo uma delas, falando daquela que se perdeu no período noélico, falando dos espíritos que estavam lá, ele larga este mundo na sua morte e vai até o inferno, o seio de Abraão, o paraíso, e vai pregar aos espíritos em prisão. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, falando da vida terrena aqui, da vida física. Ele sai da vida física, vai para a vida espiritual, deixa a criação aqui e vai pregar no mundo espiritual. E vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe em seus ombros. Foi o que ele fez. Resgatou os espíritos em prisão, colocou em os seus ombros e levou para o Pai. Aqui, ó. E põe em seus ombros, rejubilando, satisfeito, né? E chegando à casa, que é a morada do Pai, convoca os amigos, que são os anjos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus fala a mesma coisa, amados, em relação a Zaqueu. Zaqueu, quando se converte, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acredito que seja... Zaqueu, quando se converte, Jesus disse que ele que houve salvação naquela casa, né? Que houve salvação naquela casa. Então Zaqueu, ele foi considerado uma ovelha, uma ovelha que havia sido perdida e foi achada. Jesus também compara ele a essa ovelha perdida. Você pode ler na passagem aonde fala sobre Zaqueu, na conversão dele. Então, abençoado, temos que ter esse perfeito entendimento na palavra. É o mesmo sentido que Jesus dá o seu resgate, né? Então, abençoado, vamos ver agora em Atos, no capítulo 2, Atos 2. Vamos agora para Atos 2. Atos capítulo 2. Temos muitas referências ainda para ler aqui. Atos capítulo 2, no verso 27. Vamos ver aqui o que está dizendo aqui. Diz aqui, ó. Olha, falando da morte de Jesus, morte e ressurreição. Diz aqui, ó.
Pedro testemunhando do que já estava escrito no livro dos Salmos, né? Salmos 16, 10. Diz aqui, Pedro disse aqui, ó. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. A alma dele foi para o inferno? Foi. Que inferno, qual a parte do inferno que a alma dele foi? Seio de Abraão, ou o paraíso. Jesus não falou para o ladrão da cruz, quando o ladrão falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele falou para o ladrão, porque ele iria morrer em estado de condenação do mundo. Então ele falou, ele iria absorver aquele estado de condenação sobre ele. Mesmo assim ele falou para o ladrão assim, ó, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que ele estava dizendo? Esse paraíso estava dizendo em relação à sepultura, ao inferno. Então os dois iriam para a sepultura, para o inferno, mas para qual lugar do inferno? Seio de Abraão, ou o paraíso. Você está vendo que Jesus chama o seio de Abraão, que os fariseus consideravam esse nome seio de Abraão, Jesus chama de paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no inferno dos justos, na parte dos justos, dos santos. Você está entendendo, amado? Agora no livro de Mateus, Mateus também fala, Mateus capítulo 10, Mateus 10, e confirmando palavra sobre palavra, para não ficar nessa enrolação de conjectura, é tudo dentro da palavra. Com o irmão Paulo e o irmão Fernando, do canal Yahusha, é tudo dentro da palavra, não é conjectura humana. Então, Mateus 10, verso 28. Eu não pego uma palavrinha, dois versículos isolados para poder pregar e ensinar vocês, não. É com referência bíblica. Mateus 10, 28. Diz aqui, ó, olha o que Jesus falou, olha. Não temais os que matam o corpo. Ora, se inferno fosse apenas sepultura, literalizada como esses irmãos meus aí em graça estão ensinando, se fosse apenas só a sepultura, como eles estão ensinando literalizado e radicalizado, então observa isso aqui, olha que a própria palavra vai mostrar para vocês que eles estão errando no seu ensinamento. Observa a palavra, tá aqui na nossa cara, ó. Não temais os que matam o corpo. Se morrer o corpo, então vai para onde? Para a sepultura. Então, o corpo já vai para o inferno. É verdade ou não é? Me perdoe, meus irmãos. Se morrer o corpo, se o corpo já está morto, então já é sepultura, já vai para a sepultura. Mas Jesus não está dizendo só daquela morte física. Como eles dizem que a morte física vai para a sepultura. Eles estão radicalizando que inferno é sepultura. Se inferno é sepultura, observa só. Observa com detalhe. Não tema os que matam o corpo, os que levam para a sepultura. Tá certo o que o irmão Paulo está dizendo? Ensinando? Tá. E não podem matar a alma, a parte espiritual. Opa! Alma é física? Não. Alma é espírito. Nela está o espírito humano. Ela recebeu vida pelo espírito. Ela é a vida do corpo. A alma é a parte viva, consciência do homem. Mas nela existe a vida de Deus, a divindade, o espírito humano, que dá vida a ela. É conectado os três, corpo, alma e espírito, para que haja uma manifestação de vida. Então está aqui, não tema os que matam o corpo. Vou traduzir para você. Não tema os que levam vocês para a sepultura. E não podem matar o espírito, a alma. Então existe uma alma no homem? Existe. E essa alma é que Jesus vai falar, ó. E não podem matar a alma. Agora ele vem falar, observa bem. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no sofrimento, a
a alma, a parte espiritual e a parte física e o corpo, lançar na sepultura. Oh, amados! E como é que vem irmãos em graças aí ensinando que inferno é somente sepultura, mostrando apenas a parte física, que o homem morreu, a parte física acabou e pronto, que morria, acabava e pronto. Oh, amado, é falta de não saber interpretar o texto que está aqui, ó. Jesus está mostrando juízo tanto para o corpo, que o homem levava o outro homem a um juízo físico, mas ele está dizendo, temei a Deus, que pode trazer tanto o juízo físico, levar para a sepultura, como também trazer o tormento à alma, o juízo espiritual, o inferno. E como que se pode ensinar que com maneira literalizada que inferno é físico, é sepultura? Somente isso. Nós não estamos negando que inferno, a palavra inferno, Sheol, significa sepultura. Mas isso é uma literalização que vocês têm feito, porque é muito mais além. Está aqui, ó, Mateus 10, 28, bem claro, mostrando a parte física, a condenação física, que muitas das vezes é dada pelo homem, mas que também Deus também pode fazer tanto no corpo, como pode fazer na alma, que tanto a condenação física como a condenação espiritual. Ele está falando para você temer, ele disse, temei não só a condenação física, mas também aquele que pode trazer condenação espiritual. Oh, amado, como é que vocês podem querer se esquivar da verdade do Pai, que está na cara de vocês? Só não aceita quem não quer. Nós não estamos aqui dizendo que o inferno exista hoje, porque não existe mais inferno. Nós, junto ao canal Yahusha, ensinamos que não existe mais inferno, porque o juízo já aconteceu. Mas que existiu sim. Existiu o inferno, existiu o ser espiritual, existiu sim. E quem ensina fora dessa verdade está negligenciando a palavra do Pai. Então, tem mais. Vamos lá no livro de Salmos, agora mostrando Jesus, que a alma dele não permaneceria no inferno. Já no livro de Salmos 16, que nós falamos, vamos ver agora, Salmo 16, no verso 10. O salmista já inspirado por Deus, ele já pôde dizer, inspirado pelo Espírito Santo, ele já falou sobre que a alma de Jesus não permaneceria no inferno. Salmo 16, no verso 10, diz assim: pois não deixará a minha alma, vamos ler o 9 em diante, portanto está alegre o meu coração, e se